No ano de 2007, lancei-me na aventura de, junto com dois adolescentes que jamais haviam se encontrado antes, trocar impressões sobre suas realidades tão distintas a partir de cartas e fotografias. Utilizando procedimentos de registro fotográfico com câmeras artesanais de 1 e 2 orifícios, consegui ao longo do ano encontros fotográficos com Tayana Vanzeler, moradora do bairro do Guamá, na periferia de Belém, e Jefferson Oliveira, morador da ilha do Combu, uma dentre tantas as inúmeras ilhas que compõem um vasto cinturão de mata nativa que circunda a capital do estado do Pará. A mescla de diferentes pontos de vista apresentados por meus dois companheiros de trabalho resultou em uma série de imagens que confundem diferenças e semelhanças num todo que aponta para novas significações adquiridas a partir desse encontro. Meu estímulo aumentava quanto mais percebia como a singularidade do mundo de cada um de meus parceiros, sua inesgotável curiosidade juvenil e o incontestável bem-estar em seu viver poderiam se constituir em ingredientes suficientemente capazes de converter nosso encontro em um campo de intensas e transformadoras contaminações. Bastava, para tanto, criar uma estrutura capaz de envolver meus parceiros em uma investigação de suas realidades de maneira lúdica e informal. Uma estrutura que, como num jogo, considerasse o valor de erros e acertos, avanços e recuos. Que os envolvesse lentamente num mundo de representação e simbolização de seus mundos, jogo de imagens, jogo de palavras. Nesse sentido, a opção pela utilização de equipamentos fotográficos artesanais foi absolutamente determinante. Sabia que tinha ali um elemento mágico, um instrumento que trazia o espírito curioso e investigativo de toda criança para dentro de nosso jogo. Seria a investigação e a compreensão do funcionamento dessa engenhoca que conduziria meus novos amigos de aventura à representação de seus mundos. Na verdade, tal engenhoca traz inúmeros outros pontos favoráveis à condução desse jogo. Uma máquina artesanal, com sua estrutura de máquina cega, acaba se convertendo em um indutor à socialização da experiência. Em torno da máquina, mais de um pode analisar e trocar impressões sobre as relações entre o assunto a ser abordado e o ângulo escolhido. Além disso, ela sempre reserva surpresas de processo. O resultado por ela produzido, com suas deformações e alterações de luminosidade e cor, descola a imagem do dado real, convidando a quem dela partilha a trilhar um caminho de valorização de imagem em si e de todas as camadas simbólicas que dela possam surgir. A passagem da paisagem para dentro de nossa caixinha de surpresas é o que produz a sua metamorfose em imagem. Refeita em luminosidade etérea e radiante, a paisagem se torna visagem. Cabia a mim, na condição de mediador, encontrar provocações que animassem esse jogo, que estimulassem a troca e a mescla de informações, materializando visualmente essa rede de afeto que se construía a partir de então. Os objetivos até então eram familiarizar meus companheiros com a relação entre tempo de exposição e situação de luz e com os procedimentos de revelação no laboratório. O próximo passo foi buscar possibilidades de intensificar a contaminação mútua dessas duas realidades. Isso foi possível com a construção de uma máquina com 2 furos, permitindo que Jefferson fizesse seus registros por um dos furos e Tayana pelo outro. As experiências avançaram
na intenção de estabelecer um diálogo visual entre a realidade de Jefferson e de Tayana, provocando neles uma inevitável comparação entre seus mundos. Essa relação se tornava mais clara nas cartas trocadas entre os dois. Combinamos como regra de nosso jogo que as perguntas de cada carta recebida poderiam servir como indutor de ensaios fotográficos produzidos em nossos encontros semanais. Era curioso perceber como as cartas promoviam a conexão entre duas formas de expressão, a verbal e a visual. A percepção instigada por esse diálogo estimulava a criação na medida em que mesclava a imaginação e acaso numa dinâmica que, ora produzia uma imagem que tinha seu ponto de partida num elemento textual, ora definia um texto que perseguia a tradução de uma imagem. A partir de então, uma conexão se formou e o comum era, ao final de cada encontro, ser surpreendido por uma mão que me entregava um envelope contendo uma carta para ser levada ao amigo de aventuras fotográficas, inicialmente como um teor de apresentação, mas logo dando lugar a demonstrações explícitas de carinho e intimidade. Ao todo, foram quase 30 cartas trocadas entre Tayana e Jefferson ao longo do ano. Depois de um ano de contato por cartas e imagens, Jefferson e Tayana se conheceram pessoalmente, no dia 28 de novembro de 2007. O encontro aconteceu no Espaço Cultural Casa das 11 Janelas, local definido para acontecer a nossa exposição. O título proposto para a mostra foi Meu Mundo Teu, fragmento de uma frase escrita por Jefferson para Tayana que, a meu ver, sintetizava as intenções que nos uniram ao longo do ano. A mostra foi composta por 18 imagens fotográficas, 2 vitrines contendo as cartas escritas por Jefferson e Tayana, dispostas de modo a não expor o seu conteúdo. Ambientando a exposição, 8 caixas de som amplificavam a voz de Tayana e Jefferson, lendo pequenos trechos das cartas que um enviou ao outro. Tenho 13 anos. Eu moro no Furo do Cambu, na Ilha do Cambu. Na minha casa moram comigo meu pai e minha mãe. Fotografia. Eu gosto de controlar a aparelhagem do meu avô. Eu sou o DJ Jefferson Pop. O nome da aparelhagem é... Vira se esconde. Quais as músicas que você gosta? Você gosta de desenho? O lugar ela onde só você acontece mora de ano a ano. Eu e meus tios vamos no sábado e só voltamos no domingo de manhã. A festa dura a noite inteira, é muito legal. Mas eu Sábado não à tarde gosto de merda. Futebol eu gosto de ver os meninos jogando futebol. Foi 2 semanas para a praia. E eu também fui para a festa do Espinel, do Super Pop e do Rubi. Eu adoro essas festas, são muito legais. Amigos da escola são legais. E os seus amigos são legais com você? Eu vou mandar um desenho para você. Bem bonito. Ao longo de 12 meses, Jefferson, Tayana e eu mergulhamos em uma aventura de recortar e colar fragmentos de nossa realidade, confundindo cada vez mais os limites entre nossos mundos. Digo nós porque seria impossível manter-me imune a essa força, uma vez que estava completamente envolvido em sua proposição. Permitimos-nos contaminar e ser contaminado pelo olhar do outro
e em experimentações que confundiam conhecimentos técnicos específicos de fotografia e questões subjetivas como a representação do que compreendíamos por realidade. Percebi maravilhado que as formas simbólicas que se apresentavam, o sonho de nossas realidades como porto seguro, provinham elas próprias de formas simbólicas estabelecidas ao longo da vida, as quais, dobradas no interior de cada imagem que surgia, davam suporte à sua estrutura. Dobra onde se juntam, ponta com ponta, a natureza e sua figuração. Essa dobra de sombra, essa lenta ascensão de uma forma a qual jamais poderíamos pensar que não fosse dada desde o início como realidade. Desfazer essa dobra, estender o tecido amarfanhado, decompor os elementos que à beira dessa floresta de símbolos formam as possibilidades de edificação do que chamamos real, foram questões que nos conduziram ao longo desse ano de trabalho e criação. Avaliar o que isso tudo significou para mim, Jefferson e Tayana, seria talvez prematuro. Espero que tal experiência seja lembrada por nós como momentos em que, movidos por intenso prazer, devoramos o mundo através de um minúsculo furo e que essa experiência sirva de referência para futuras escolhas e decisões importantes em nossas vidas.